E qual que foi a dificuldade ou os desafios que vocês encontraram há uns anos atrás em relação aqui ao bezerreiro? O que vocês viram que poderia estar impedindo de chegar na produção que vocês têm hoje? Então, questão de criação, de recria de bezerra, é muito importante você ter uma recria adequada, com manejos fixos, né? Porque tudo que ela sofrer aqui, ela vai prejudicar lá uma futura vaca, né? Então aqui, se ela passou por um quadro de diarreia, ela vai ter uma diminuição de produção lá na frente, ela vai ter um desenvolvimento menor, então, consequentemente, a gente vai emprenhar essa novilha mais tarde, então isso vai aumentar a idade ao primeiro parto, isso gera um retorno financeiro menor. Sejam todos bem-vindos ao canal da Santa Fé Agroinstituto. E agora, Vinícius, onde é que a gente está? Que local é esse? Aqui é o bezerreiro, José. Aqui é onde fica a meninada da fazenda. Aqui é onde tudo começa, então, Isso. na vida da vaca. Sim. E por que esse local é importante para vocês? O que muda lá na frente, na vida dela, o que acontece aqui? Aqui é onde ela começa toda a sua vida, né? Aqui, se a gente tiver episódios de diarreia, pneumonia, vai comprometer lá na frente esse desempenho produtivo da vaca, né? Se a terneira ela passa por alguns episódios de diarreia, tem estudos aí com impacto negativo na produção depois que ela é vaca. Então, aqui é crucial. Nessa época aqui ela tem que ser bem cuidada, bem alimentada, ter um conforto. E a diarreia é algo assim... Não tem como eliminar, mas Não. tem como reduzir. Com certeza. E o que vocês viram que vocês acertaram para a redução do número de animais com diarreia? Então, é o feijão com arroz bem feito. Você colostrar bem uma terneira, fazer uma cura de umbigo bem feita, né? Então, tudo começa com um passo a passo de um recém-nascido. Quando ele nasce lá no pré-parto, é trazido para cá, a gente faz a pesagem desse animal, converte 10% do peso vivo em colostro. No caso, uma terneira nascida de 40 quilos, ela recebe 4 litros de colostro. O colostro que a gente utiliza aqui para esses animais, ele é passado por um exame que a gente faz no refratômetro, para avaliar a quantidade de IgG. Então, colostros abaixo de 25% grau Brix, a gente nem fornece para nossas bezerras. As bezerras, elas ingerem colostros acima de 25% de IgG. Nos colostros abaixo, a gente faz um enriquecimento com colostro em pó. Entendi. Tá? E daí tem a parte de cura de umbigo, que é feita durante 3 a 5 dias pós-nascimento, né, até que tenha a secagem total desse umbigo e a caída dele. Ótimo. Tem uma coisa interessante aqui no livro que ele fala, tem uma parte, pessoal, que são as recomendações para a alimentação de bezerras. E aqui vocês verem o que ele estava falando agora. O que o Vinícius acabou de falar isso aqui, né, Vinícius? Isso. Utilizam esse equipamento para saber a qualidade do colostro. Aqui na fazenda tem alimentadores automáticos para bezerras também. Que é uma coisa que a gente vai ver depois. E aí, como é que foi vocês adquirir esse alimentador? Então, a gente tinha um desafio porque era um volume de animais grande, né? E daí você tratar na mamadeira durante o ciclo total de aleitamento ficava muito pesado, muito maçante, né? E daí a gente adotou essa parte de criação coletiva pela praticidade do sistema, né? A gente tem um cadastro dessas terneiras com um identificador ali, né? E a máquina mesmo regula o aumento e a diminuição de leite durante esses 90 dias que elas mamam. Entendi. Então aqui é onde tudo começa. Elas parecem todas iguais, mas a produção será diferente lá na frente se tiver alguma coisa aqui feita da forma errada. Exato. E até mesmo para o desenvolvimento da terneira. Por exemplo, se a gente tem casos severos de diarreia por coronavírus ou rotavírus, a gente tem uma diminuição das células do intestino. Aí a vaca, a terneira, ela absorve menos o alimento que ela ingere.
né? Entendi. Então isso são algumas coisas prejudiciais vindas de uma diarreia, né? O que é importante ter nesse ambiente aqui delas? Olha, aqui eles têm acesso à água, né? Há um pouco de ração já para ela ir se familiarizando com o alimento, né? Uma cama seca, né? Onde a gente coloca um tecido ali para a gente não ter muito frio também, né? Que como um recém-nascido ela está ainda compondo seu sistema imune, né? Então ela precisa de algum conforto para elas. Não pode passar frio, não pode passar calor, né? Entendi. Então aqui ela já começa a se adaptar com a alimentação, tem a água para ela à disposição o tempo todo. Uhum. E o que é importante é que a cama tem que estar seca, é isso? O ambiente seco. O ambiente tem que estar seco. Fica de 7 a 10 dias. Depois ele passa para uma outra bainha individual ali, para daí sim eles entrarem no coletivo. Entendi. Então ele fica 7 a 10 dias aqui e ele vai lá para o outro lado. Vamos lá conhecer a outra parte. Então, Vinícius, o que é essa parte aqui? Então, depois que elas saem das bainhas individuais lá, elas ficam um tempo aqui, né? E depois elas são relocadas pro coletivo. Né? Lá daí elas é um lote maior, né? Onde ela tem acesso às máquinas. Entendi. Então é um processo. Elas iniciam lá, elas vêm para cá e aqui qual que é o trabalho que é feito com elas aqui? Aqui é aleitamento normal, né? E aqui, Isabel, eles dão leite, água só, né? E é a mesma coisa aqui lá embaixo. É a mesma coisa que está lá embaixo, é feito aqui. E aí depois ela sai daqui e vem pro coletivo. Porque aqui é importante ela passar por esse processo aqui também, né? A parte do coletivo, o que isso impacta para ela? Porque o que acontece? Por que a gente segura ela nas bainhas individuais? Para ela ter um certo tamanho para competir aqui, né? Porque aqui ela vai estar com outros terneiros, um pouco mais velhos, né? Então ela vai ter que, ela mesma, chegar na máquina, ter o aleitamento, né? Mamar, e vai ter a competição normal, né? Entendi. E lá, o que aquela lá tá fazendo lá no canto? Tá mamando. Lá é a máquina, o amamentador automático. Lá é o amamentador automático. E ela sentiu fome, ela vai lá? Isso. Livre acesso. Conforme ela sente vontade de mamar, ela vai na máquina. Aí a máquina, ela reconhece o animal pela antena e dependendo da idade dele, ela vai diminuindo ou aumentando o volume de leite fornecido por dia. Entendi. Então, aquilo que você falou lá do composto, da identificação, do chip, tem aqui ele também. Já usa aqui também para a máquina identificar. Isso. Uhum. E aí ela vai liberando conforme o tamanho desse animal, ela já sabe, esse aqui vai mais leite, esse aqui vai menos leite, é isso? Sim. Isso que ela faz. Os desafios que vocês encontraram há uns anos atrás em relação aqui ao bezerreiro, o que vocês viram que poderia estar impedindo de chegar na produção que vocês têm hoje? Então, questão de criação, de recria de bezerra, é muito importante você ter uma recria adequada, com manejos fixos, né? Porque tudo que ela sofrer aqui, ela vai prejudicar lá uma futura vaca, né? Então aqui, se ela passou por um quadro de diarreia, ela vai ter uma diminuição de produção lá na frente, ela vai ter um desenvolvimento menor, então, consequentemente, a gente vai emprenhar essa novilha mais tarde, então isso vai aumentar a idade ao primeiro parto, isso gera um retorno financeiro menor, né? Entendi. Um custo maior no caso. É bastante detalhe. É bastante detalhe porque aqui você está, é o seu investimento, que você está começando o processo e se o começo já der errado, lá na frente você vai sentir a consequência. Exato. Então é um local que precisa de atenção. Sim. Precisa de atenção e precisa de treinamento pessoal também. Uhum. É feito higienização do material, das mamadeiras delas? Como é que é feito isso? Sim. A todo momento, né, elas recebem 2 mamadas por dia, as que estão no individual, né, de manhã e à tarde. Depois que é fornecido o leite, é higienizado com água quente, né, e é deixado escorrendo ali. Ali estão as mamadeiras dos milk barn. Entendi. Isso é excelente. Isso é excelente porque aqui, pessoal, vocês verem que tudo tem um processo e todos os processos têm um detalhe. E cada vez que você pula um processo ou você não faz ele bem feito, lá na frente você vai sentir. Então, o que lá na frente você me falou, o animal ele responde na hora, mas aqui ele demora um pouquinho. Sim. Aqui você não sente na hora que ele está
que ele vai diminuir a produção de leite? Exato. Porque aqui ele está começando. Então, todo cuidado é pouco e tem que ter os acessos aqui que nem vocês têm, do bebedouro, da alimentação. E se faltar comida aqui para elas num dia, o que acontece com os animais? Então a gente perde o desempenho, né? O pessoal aqui, eles estão fazendo a pesagem mensal, então a gente acompanha o ganho de peso desses animais, né? Então, se tiver falta ou privação de algum alimento, eles não vão converter em peso, né? Então vai ter já um decréscimo ali no desenvolvimento deles. E o principal objetivo é peso nesse momento. Eles têm que crescer e ganhar peso. Eles têm que crescer e ganhar peso. Excelente. Essa aqui, ela sai daqui, vem para cá. E o que é Então, para lá? Até 40 dias de vida, a terneira fica aqui. Depois de 40 dias, elas vão para um outro piquetinho. Por quê? Se nós juntar esses dois grupos, aquele lote é mais velho que esse. Então essas terneiras aqui, elas vão ter em questão de competição, elas vão apanhar muito. Então a gente separa por idade e por peso, para a gente ter um acesso melhor aos amamentadores. Entendi. A recria é feita aqui? Não. Não. Hoje nós fazemos em outra fazenda. Ah, legal. Então a recria é feita em outra fazenda. Isso. E o que isso mudou para vocês? Por que vocês decidiram isso? Então, em questão de espaço mesmo, sabe? Foi arrendado uma outra fazenda, né? E lá tinha barracão já. A fazenda trabalhava com atividade leiteira. Aí foi decidido em levar os animais de recria para fechar eles lá. Pra gente ter um controle maior. Hoje, toda a parte de recria é confinada também. Entendi. Aqui, Vinícius, o que acontece? O que são esses resfriadores? Qual que é o processo que tem aqui dentro? Então, a máquina, ela aquece o leite. Então, ela tem uma serpentina que aquece o leite. Quando o leite vem de lá, ele é armazenado nesses resfriadores. Ele é armazenado em torno de 4 graus, né? Aí, conforme a terneira chega ali, a máquina reconhece a terneira e ela começa a ingestão do leite. Aí a própria máquina puxa o leite daqui dos resfriadores a 4 graus, passa pela serpentina, aquece eles até 36 graus, em torno disso, para daí sim a terneira ingerir o leite. Entendi. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho quais são os projetos futuros da fazenda, aquilo que o Vinícius, com os proprietários e com os outros, a equipe da fazenda está pensando, olha, tem coisas que precisam melhorar, como em toda fazenda, para sair de 24 para 30, 40 mil litros de leite por dia, vai ter que mudar alguma coisa. O que você está pensando? Quais são as ideias de vocês? Exatamente, Gessé. A gente percebeu uma dificuldade em questão de estrutura de bezerreiro que a gente tem, né? Então, o nosso próximo projeto agora é investir num bezerreiro adequado, né? Fazer uma estrutura nova, um barracão com pé direito mais alto, reformular a logística desse bezerreiro, né? Então, já que a gente investiu em barracões para as vacas, investimos em ordenha, carrossel, agora nós vamos investir no bezerreiro também. Entendi. Aqui, o que era antes aqui? Aqui é uma estrutura reaproveitada, era um antigo chiqueirão, né? Então a gente adaptou ele para a nossa realidade. Lógico, tem coisas a serem melhoradas, né? Então a gente já está pensando nesse novo investimento para a gente cada vez mais estar criando uma bezerra de uma melhor forma para ela expressar ainda mais o poder genético dela. Então, para quem está aí do outro lado, muitas vezes as pessoas querem criar muito, né? Mas dá para reaproveitar. Tem muita coisa aqui que foi reaproveitado e funciona. Sim, funcional. Sim. Resolve o problema. Exato. E daqui, vocês pensam em mudar para algum lugar ou vai continuar aqui? Não, nós vamos mudar. Nós vamos ir para outra parte da fazenda, né? Para a questão de logística. Hoje a gente quer colocar o bezerreiro mais próximo do pré-parto, para que essa locomoção dessa bezerra, né, recém-nascida não seja tão agressiva, né? Então a gente quer, do pré-parto, da bainha de parição, já sair com essa terneira lá para a maternidade. Entendi. E por que isso é importante? O que impacta na vida do animal? Essa logística que vocês têm, que você está dizendo que ela ainda não é adequada? Então, hoje a gente coloca essa terneirinha dentro de uma bainha feita de madeira, né, com um pouco de palha, mas ela corre o risco de estar se machucando, vindo de lá do pré-parto para cá, né? Questão de tempo depois de nascida para receber o colostro, isso é muito importante. A terneira, quanto maior o tempo desde que ela nasceu para ingerir o colostro, pior,
Porque lá quando ela começa a absorver essas imunoglobulinas vindas do colostro para compor a imunidade dela, se ela passa aí de 3, 4 horas, ela começa a fechar o intestino, daí ela não absorve, entende? Então a gente quer que o bezerreiro fique mais perto para essa terneira. Nasceu, num prazo de 2 a 3 horas, ela está recebendo um colostro, ela está sendo feita a cura de umbigo, porque isso vai impactar em menos diarreia, menos pneumonia, tudo isso vai fazer com que essa terneira tenha um desenvolvimento melhor. Entendi. Então, quando ela nasce, a prioridade é dar o colostro para o animal. Exato. E se a fazenda não tem uma logística muito eficiente, pode ser que atrase mais. Então esse é o projeto futuro de vocês, vamos fazer perto do pré-parto. Exatamente. Muito interessante. Tem como mostrar lá para o pessoal aonde é o pré-parto hoje? O pré-parto, daqui a gente consegue ver a cobertura, né, do barracão. O pré-parto é lá. Entendi. E as terneiras vêm para cá quando elas nascem, né? Aqui é o bezerreiro. Entendi. Vinícius, se a pessoa que decide não tem conhecimento da importância da colostragem após o nascimento, ela não tem como tomar uma decisão dessa. Exatamente. Não tem como ela pensar que isso está impactando no animal. Então, se você não estudou ainda sobre colostragem, não estudou sobre pré-parto, pós-parto, precisa entender o processo, confere os nossos vídeos, confere o nosso material, as aulas com o Dr. Hutchins, as aulas que a gente tem na Santa Fé, com certeza vai ter sim aquela dúvida que está lá dentro da sua cabeça, você vai conseguir sanar, ela vai ter um conteúdo que vai lhe atender. Bom, e o desafio agora é que vocês mostrem a higienização dos materiais de vocês. A gente quer ver como que vocês fazem para higienizar a mamadeira desses animais, como que são as camas que esses animais estão, para que outras pessoas também conheçam, posta, coloca nas redes sociais, marca Santa Fé, envia para a gente que a gente vai estar repostando. Isso vai ser interessante, vai dar ideias para outros produtores e também vai mostrar aquilo que realmente importa, que é como o Vinícius falou, é o feijão com arroz bem feito. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.